Estou desempregada e agora? Não é só uma pergunta frequente nos dias de hoje, como também é o título de um livro que poderá ajudar a responder a esta pergunta. Vamos receber a sua autora, Jacqueline Silva. Olá, Jacqueline. Olá. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Olha, primeiro que tudo, deixa-me dar-te os parabéns porque isto é dos livros assim de ajuda mais completos. Tu só não arranjas emprego ao pessoal porque não consegues, porque dá Se forem lá bater à tudo. porta do meu novo espaço, se calhar Olha, arranjo. como é que surgiu este livro? Conta lá. Portanto, isto tem a ver com a minha história, posso também enquadrar-te um bocadinho. Eu sempre estudei fora, estudei em boas universidades, Sim. depois comecei a trabalhar em pequenas startups e depois comecei numa multinacional. Ao final de 3 anos, depois de ter dado tudo o que podia e o que não podia, as coisas começaram a ser um bocadinho complicadas porque eu depois queria crescer mais. E entretanto foi nessa altura que eu fiquei... Ficaste desempregada. Exatamente. Depois, a partir daí, o que é que eu fiz? Fiz aquilo que eu acho que a maioria das pessoas fazem, que é tentar arranjar alternativas. Em termos de literatura, tudo aquilo que eu encontrava era sempre a mesma coisa, ou seja, como é que eu faço o meu currículo, como é que eu vou a uma entrevista, e eu acho que é Precisavas preciso... mais do que isso. Exatamente. Não é? E daí surgiu-te a ideia, porque não seres tu a escrever esse livro? Exatamente, e a ideia deste livro foi um guia que eu criei para mim própria, ou seja, à medida que eu estava a passar pelo processo, eu comecei a escrever as coisas que encontrava, o que é que fazia sentido, o que é que não fazia, e fui juntando tudo. Portanto, foi o teu companheiro também nesse momento. Quando acabaste o livro, arranjaste emprego? Foi durante, mais ou menos, foi durante o processo. Portanto, eu comecei a escrever o livro e eu aí também faço referência às opções viáveis. E neste caso aquilo que eu fiz foi criar o meu próprio negócio. Portanto, eu abri um espaço que tenho neste momento em Lisboa e que tem 3 componentes. Portanto, tem uma componente de restauração, tem uma componente mais pequenina de workshops e mercearia e estou lá agora a tempo inteiro. Espetacular. Olha, como é que tu decidiste organizar isto? Porque isto está por vários capítulos e tu falas de tudo muito claro, muito bem arrumadinho. Como é que tu decidiste dividir este livro para ser mais fácil para as pessoas o lerem? O livro também tem a ver com o próprio processo. Portanto, aquilo que eu fiz foi tentar primeiro desmistificar um pouco o estigma. Porque o que acontece é que hoje em dia, apesar de haver cada vez mais pessoas desempregadas, ainda existe muito o estigma, ainda existe muito a vergonha e as pessoas não sabem bem como é que vão lidar com os amigos, com a família, o que é que vão dizer, o que é que vão fazer. Quando hoje em dia, infelizmente, é perfeitamente natural uma pessoa ser desempregada. E isso é aplicável também, não só às pessoas que estão desempregadas, mas às vezes quem procura o primeiro emprego e não consegue, porque anda ali durante muito tempo depois de sair da faculdade ou mesmo depois de acabar o secundário e tirar um curso profissional. Tu achas que falta um bocadinho esse guia, as pessoas quando acabam o curso muitas vezes não são guiadas ou não há ali uma ajuda por parte, às vezes até das faculdades, de os conduzir até esse primeiro emprego? Achas que isso faz falta, esse acompanhamento nesse arranque de carreira? Porque às vezes as pessoas ficam um bocado perdidas no final dos cursos. O que acontece é que se calhar em termos da sociedade nós neste momento estamos habituados, ou pelo menos temos a ideia que temos que ir para a faculdade, depois temos que ter o trabalho, ou o emprego, não é o trabalho, é o emprego. E as pessoas seguem muito essa linha, mas ninguém explica bem o que é que podemos fazer. E acabamos por estar sempre a gerir a nossa vida conforme aquilo que a sociedade nos impõe. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm que arranjar alternativas. Se calhar os cursos também condicionam um bocadinho o futuro profissional, porque não há tantas saídas, exatamente, mas as pessoas também têm que procurar cada vez mais as suas alternativas, que é o que é que eu posso fazer diferente. Às vezes falta um bocadinho de iniciativa própria, não é? Sim, todas as outras pessoas. Olha, tu falas muito no teu livro de organização. Isto de ter um plano é essencial para depois haver um rumo e um resultado final positivo. Eu por acaso falei numa frase gira que é na Alice do País das Maravilhas, quando o gato pergunta, então para onde é que vais? E ela diz, não sei. E a resposta é, então também não interessa que caminho é que levas. Exato. Porque às vezes quando nós não sabemos qual é o nosso objetivo, também qualquer caminho serve. E o que é importante é delinear o que é que eu quero fazer daqui a 3, 5 anos e se calhar com esse projeto, tanto em termos pessoais como profissionais, a pessoa também ir construindo as suas alternativas ao longo do tempo. Claro, e o seu próprio caminho. Outra coisa que tu falas bastante e é interessante para o nosso público que nos está a ver agora, que provavelmente são pessoas que estão à procura do primeiro emprego e dessa primeira experiência de trabalho. Tu falas muito das redes sociais. Sim, hoje em dia é essencial uma pessoa estar presente nas redes sociais. Esse capítulo, portanto, já é mais para o final e é um pouco como algumas alternativas. O que é que acontece? Neste guia eu reuni as várias ferramentas que eu considerava fundamentais para as pessoas, ou, por um lado, encontrarem o seu primeiro trabalho, ou, por outro lado, saírem da situação de desemprego. E hoje
em dia online é importante estar online. Quando eu tenho pessoas que me dizem que não estão no LinkedIn ou que não sabem o que é um bocadinho preocupante, porque existe cada vez mais entidades empregadoras a colocarem diretamente os anúncios, e também é importante a pessoa saber como se mexer nas redes Criar sociais. uma network ali. Exatamente. Tu até dás dicas de quem é que uma pessoa deve seguir no Twitter. Sim. O Twitter em Portugal ainda não é uma ferramenta que as pessoas utilizem muito. Eu ainda me baralho um bocado, tenho-te a dizer. O Twitter demora um bocadinho até que a pessoa se habitue. O que é que acontece? O Twitter tem imensa gente, por exemplo, desde jornalistas, políticos que podem interessar a seguir ou não, mas tem algumas pessoas, empresários, e essas pessoas vão contando um pouco algumas dicas, vão dando informações ao longo do dia. O que é que acontece? Se eu seguir essas pessoas, eu posso ir obtendo dicas sobre determinadas áreas nas quais eu estou interessada. Possam interessar. Exatamente. Claro. Olha, tu falas de erros também, que são cometidos muitas vezes. Sim. Já estás a revirar os olhos. Porque às vezes são erros tão pequenos e tão básicos e que podem fazer a diferença. Que erros é que são esses? O currículo, hoje em dia, como nós conhecemos, já está um bocadinho ultrapassado. Portanto, agora o que interessa é a pessoa ir bater à porta do sítio onde quer trabalhar e apresentar-se. Mas ainda assim as pessoas têm que ter uma estrutura mínima. O que acontece é, quando eu recebo um currículo com uma pessoa com um cigarro e um copo de álcool na mão, uma cerveja, na fotografia do currículo eu diria que essa pode não ser a melhor opção. Mas isso acontece. Sim, e mais do que aquilo que se pensa, porque as pessoas se calhar não têm fotografias, recortam a que têm e colocam. É aquela que está no Facebook com os amigos, corta-se ali o... Agora, um cigarro e um copo na mão ou uma garrafa de cerveja pode não ser a melhor opção. Não é uma boa imagem para Exatamente. Para e depois a pessoa, assim que começa a escrever, começa logo com 10 erros ortográficos na mesma linha. Portanto, e são pequenos detalhes, mas que à partida dão logo alguma indicação daquilo que a pessoa, qual é a preocupação da pessoa, pelo menos naquilo que está a fazer. Olha, para aqueles que estão lá em casa e que estão ainda na faculdade ou que vão começar agora a procurar o primeiro emprego, qual era assim a melhor dica que tu podias deixar? O que é a primeira coisa que se deve fazer? Eu acho que, para além da organização, que foi isso que nós falamos, acho que as pessoas têm que, de uma vez por todas, ir atrás das oportunidades. Claro. E têm de se reinventar enquanto profissionais, porque o que acontece é que as pessoas seguem o seu percurso, só querem fazer aquilo e ponto final. Mas, se fizerem outros trabalhos alternativos que não sejam o trabalho final que querem, se calhar isso contribui para que possam ir ganhando algumas competências e para dali a 1 ano ou 2 estarem efetivamente no seu emprego, se assim se pode dizer, de sonho. Eu também tenho algumas informações online acerca do livro. Tu tens um site, não é? Sim, neste momento ainda está em fase de construção, que é jacquelinesilva.pt. Depois também tenho o meu próprio negócio, que é entrenós.pt, é o nome do espaço. Dá para fazer like no Facebook? Dá para fazer like, e se as pessoas quiserem trabalhar podem ir lá, que eu preciso sempre de gente. Olha! E depois não arranjo quem queira trabalhar. Oportunidades de emprego, pessoal, querem coisa melhor. Jacqueline, obrigada por teres vindo até cá. Boa sorte com o teu negócio e dou-te os parabéns por não te teres deixado ir abaixo pelo facto de estares desempregada e teres andado para a frente, e agora tens o teu próprio negócio, e isso é muito fixe. E tens o teu livro, Estou Desempregada. E agora, pessoal, se vocês querem dicas e saber tudo o que têm que fazer para arranjar um emprego que vocês andam à procura, comprem o livro, que vale mesmo a pena. Jacqueline, obrigada. Obrigada Por teres vindo. Carol, novidades?